Obrigado pela introdução. E vocês, bom, aquela pergunta, todos me ouvem, né? Tá tranquilo o áudio aí, Marcos? Tranquilo, maravilha. Tá ótimo, então. Então, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria só agradecer aí ao Marcos, ao Alexandre pelo convite para estar fazendo essa apresentação. Como ex-aluno de algumas unidades aí do Senai, em diferentes fases da vida, desde o CAI, curso técnico, até pós-graduação, motivo de bastante orgulho estar participando desse evento com vocês. Pessoal, o grande desafio para fazer uma apresentação sobre manufatura aditiva e impressão 3D em um evento como esse, na verdade, é o curto espaço de tempo. É um assunto de entusiastas, literalmente, e a gente precisaria de bastante tempo para explorar todas as vertentes. Então, sem mais delongas, eu já vou começar aqui a compartilhar o meu material com vocês, porque assim a gente consegue aproveitar bem o conteúdo que eu trouxe para compartilhar, tá legal? Marcos, se você puder me dar um feedback quando estiver ok, que aí eu faço minha apresentação formal e etc. direto na apresentação. Claro, maravilha. Taca aquele pause, Mar. Já está na tela, então, né? Tá na tela. Então, pessoal, o foco de hoje é nós falarmos sobre empreendedorismo criativo utilizando a impressão 3D. Então, como é que eu consigo monetizar o uso desse negócio para algumas pessoas é novidade, alguns nem sabem exatamente o que é, tá? Então, fazendo aqui uma apresentação formal, meu nome é Osmar Marinho, tá? De maneira geral, deixa eu ver se eu tiro aqui. Só me ajuda com a interface, Marcos, está ocultando parte da parte superior. Aparece só para mim ou para vocês também? Não, tá aparecendo tudo certinho. Para vocês, normal. Tá bom, então. Normal. Então, eu sou um dos cofundadores da CEO 3D Printing, tá? É uma empresa especializada, com CNPJ, especializada na produção de objetos funcionais e decorativos de impressão 3D. Tenho 4 anos de experiência aí no ramo de impressão 3D, período de tempo curto, porém de aprendizado contínuo, o que me dá uma bagagem aí para compartilhar algumas coisas bem interessantes com vocês. A impressão 3D, para mim, ela hoje é um segundo plano, tá? Porque, na realidade, eu sou hoje engenheiro mecânico de formação, engenheiro de manufatura em um em um dos grandes fabricantes de motores do país, a MWM. Tenho 16 anos aí de experiência com projetos de excelência operacional, então sou o PMO das iniciativas de Lean e Indústria 4.0 dessa empresa, então. E também sou professor da pós-graduação de Engenharia de Qualidade e Produtividade aí no Senai Suíço Brasileiro, onde eu ministro a disciplina de Lean, tá? Em termos de formação, só para criar o contexto inicial, então, tenho uma pós-graduação em Indústria 4.0 pelo Senai, São Caetano do Sul, formado em Engenharia Mecânica, com ênfase em automobilística pela FEI, e também, aqui, para esse fórum aqui, com bastante orgulho, técnica em mecânica de precisão, turma de 2004, 2005, aí no Senai Suíço Brasileiro, né? Futuro Então, membro da ESB, né, Osmar? quem sabe, né? Então, Maravilha. qual desses Osmar aqui vai falar com vocês hoje, pessoal? Esse primeiro aqui, o cofundador da CEO. Então, a CEO é uma empresa especializada em impressão 3D, já tem um pouco mais de um ano aí no mercado, fornecemos aí para o cliente final e também para empresas, e somos 2 cofundadores. Então, eu, Osmar Marinho, engenheiro mecânico de formação, que tem uma dedicação parcial, e a Camila Lopes, que é minha esposa, que tem dedicação integral. Então, aqui a gente está falando de uma biomédica formada, que trabalha há anos na área de biomedicina, que largou tudo para focar 100% no ramo de impressão 3D. Largou tudo de maneira opcional, tá? Então já fica um spoiler da questão do empreendedorismo que eu vou incentivar bastante aí no final dessa apresentação. Aqui embaixo, alguns dos principais parceiros que nós temos na CEO, a Creality, como fabricante de máquina, todos os outros ícones aqui são de fabricantes de filamentos. Então, quer dizer, a gente está falando de uma empresa aí que tem 2 cofundadores, né? E por ser um casal, quer dizer, a gente está falando de alguém que manda e de mim que obedeço, porque tem o juízo, né? Então, esse é o nosso dia a dia aqui na CEO. Bom, o foco aqui dessa apresentação é a gente chegar daqui a alguns minutos nessa sessão de como monetizar, como empreender nessa área, tá? Só que para chegar nessa sessão 3, eu preparei duas sessões anteriores que vão nos ajudar a contextualizar a história. Então, primeiro eu falo sobre o contexto da manufatura aditiva no universo da indústria 4.0, comento um pouco sobre os métodos diferentes e os insumos que são usados para o uso dessa tecnologia, e aí vou direcionar para aquilo que eu tenho especialidade, que é um dos métodos, e aí sim a gente bate um papo aí sobre como empreender nessa área.
Então, começando aqui com a primeira sessão de contextualização, tá? Então, a manufatura aditiva ou impressão 3D, pessoal, ela é uma das tecnologias habilitadoras do que a gente chama de indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial. Então, o que é a revolução industrial, tá? São todos os momentos aí na história da humanidade onde um conjunto de tecnologias ganhou tanta ênfase na vida da sociedade que chegou ao ponto de mudar os padrões de consumo e de produção dessa sociedade. Então, isso já aconteceu historicamente 4 vezes na história, por isso indústria 4.0. A primeira delas foi quando a gente saiu aí da produção artesanal para a mecanização, com as máquinas a vapor. A segunda dela, alguns anos depois, né, mas a gente está falando lá de 1870, quando chegou a produção em massa, energia elétrica nas fábricas. Aí a gente vem para a era da computação, mais recente aí, computação, automação, CLPs. E a indústria 4.0, que para a gente como usuário final de algo bem comum, mesmo para aqueles que não conhecem a expressão, a gente está falando da era da conectividade. Todas as tecnologias que nos ajudam aí, conversando com a nuvem, conversando com a internet, a ganhar agilidade. Então, isso aqui é tudo conteúdo para uma palestra específica só sobre isso e que não dá tempo de falar tudo, né? Então, eu estou usando isso aqui só para contextualizar o seguinte ponto. Quando a gente fala da indústria 4.0, existe toda uma teoria que cerca essa questão da quarta revolução industrial. Essa teoria é dividida em 9 pilares, e um dos pilares é a manufatura aditiva ou impressão 3D. E por que isso aqui é considerado uma tecnologia disruptiva? Porque ela muda a forma como historicamente a gente está acostumado a falar dos processos de produção. Então, enquanto a gente está acostumado, como macroprocesso, a falar ou de processo de conformação, como fundição, forjamento, estampagem, injeção, ou a metalurgia do pó, né, sinterização, para obtenção ali do bruto ou do objeto final de plástico, e também dos processos de usinagem, né, onde você pega uma ferramenta, remove ali o excesso de material para atribuir as dimensões finais. Então, essa é a forma de produção comum que a gente tem na história da humanidade, né? Então, a manufatura aditiva, ou a impressão 3D, ela surge como um terceiro processo. Então, a usinagem, ela é considerada manufatura subtrativa. Então, você tem um material bruto ali e você remove o material. E a impressão 3D surgiu, e aí por isso do nome manufatura aditiva, como um processo inverso ao da usinagem. Ao invés de remover material, o conceito aqui é, você vai ter um equipamento que vai usar uma matéria-prima para ir adicionando material camada a camada até a obtenção do objeto final, seja um objeto de decoração ou uma peça funcional de engenharia. Em termos de comparativo com esses dois processos anteriores, aqui a gente tem uma imagem aí geral, né? Então, o processo convencional, né? Desses que eu narrei. Você teria um desenho em CAD, você prepararia as ferramentas, cortaria uma chapa, usinaria, soldaria de repente, né? Prepararia para solda. Você vai fazer alguns furos na peça, remove rebarba, faz um revestimento, a peça está pronta para instalação. A impressão 3D encurta essas etapas, tá? Então, você pega o desenho em CAD, você vai basicamente processar esse desenho no computador, imprimir a peça, dá um acabamento básico nela e essa peça está pronta para instalação. Então, quer dizer, você literalmente tem uma mini fábrica aqui que economiza uma série de etapas e te dá como resultado final uma peça bem semelhante à peça que seria obtida por outros métodos, dadas as diferenças de material, é lógico. E aí, para finalizar esse contexto de indústria 4.0, a indústria 4.0 fala muito sobre personalização. Então, enquanto a segunda revolução industrial falou da produção em massa, na indústria 4.0, a ideia, e é por isso a conectividade de informação, é a agilidade em massa, a personalização em massa. É o que você consegue aqui com a manufatura aditiva, impressão 3D, tá? Então, é aqui, pessoal, nesse universo que a gente está falando. Então, universo de revolução industrial, de tecnologias inovadoras, e a impressão 3D é uma dessas tecnologias, faz parte do pacote, tá? E aí, então, vamos lá. Para continuar com essa questão da contextualização, né? Então, muitas pessoas nunca viram uma impressão 3D, não faz ideia do que é, ou tem uma ideia muito remota, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre os métodos de impressão 3D, para que eu consiga focar naquele que é a minha especialidade, como empreendedor da CEO. Lembrando que o Osmar que fala aqui hoje não é o Osmar engenheiro, que vai falar das características técnicas da máquina, mas o Osmar que usa as máquinas e que está monetizando com elas, tá legal? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos, os insumos, até para explicar para vocês por que eu priorizei determinado método, tá? Então, o método de impressão 3D mais convencional, pessoal, a gente costuma usar siglas para diferenciar os diferentes métodos, tá? É a sigla FDM, que seria algo do tipo a modelagem pela deposição de material fundido. Então, eu costumo
explicar para quem nunca ouviu falar, que a impressão 3D ela funciona mais ou menos como uma impressora convencional, porém com o movimento no eixo Z também. Então, enquanto a impressora convencional ela passa uma vez ali, deposita a tinta no papel, a impressão 3D vai ter um material que vai passar ali na horizontal, depois que ela fechar aquela camada inicial, ela vai subindo pouco a pouco até que você obtenha o objeto final. E aí, o que é curioso, pessoal? Vou meio que resumir o que está nesse texto aí do lado direito. Essa tecnologia, apesar dela estar na quarta revolução industrial, ela data aí da década de 80, 1989. Então, é algo muito interessante da indústria 4.0, é assim, não são necessariamente coisas novas, são tecnologias que já existem, mas que agora ganharam escala. E no caso da impressão 3D, por que ganhou escala agora? Porque lá para 2008, 2010, essa tecnologia que foi desenvolvida pela Stratas, lá em 89, a patente dela venceu. Então, a partir do momento em que caíram as patentes, as empresas começaram a produzir suas máquinas e esse negócio foi ficando mais popular. E aí caindo aí no gosto do público. Então, falando ainda sobre esse método de impressão, né? Funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem uma impressora como essa aqui da máquina, você vai ter uma matéria-prima, que é um filamento, já vou falar dele daqui a pouco. Esse filamento ele vai ser tracionado por extrusores, que a gente chama aqui, né, que fica nessa região, e ele vai ser submetido a uma região aqui de um bico que tem temperatura controlada. Então, ele passa por um bico aqui que trabalha entre 180 e 200 graus Celsius, derrete, e aí essa máquina funciona como uma pequena máquina CNC, ela vai se movimentando no eixo X, Y, Z, com o filamento derretido aqui, ela vai aplicando camada a camada até gerar aquele produto final, né? Essa tecnologia FDM, pessoal, eu vou falar daqui a pouco de outras, tá? Mas ela é a mais barata e a mais utilizada no mundo. Então, quando você fala em termos de quantidades de impressora 3D no mundo, essa é a tecnologia mais usual e a que tem menor custo inicial. Então, vamos gravar essa expressão aqui também, porque a palestra é empreendedorismo. Essa questão do custo inicial vai ajudar muito esse método. E aí eu trago um slide aqui só para contextualizar, mas não vou passar isso, sobre outros métodos, né? Então, enquanto o método FDM, que é esse que eu estou explicando, você tem um material sendo derretido e passando aqui por um bico aquecido, você tem um método SLA, por exemplo, um nome meio estranho aqui, né? Estereolitografia, um nome bem bonito, né? É uma impressão 3D que ela funciona a laser. Então, imagina que você tem uma resina dentro de uma cuba, você tem um laser que passa, igual na impressora convencional também, algumas vezes aqui, e aí ele vai formando aqui, ele vai solidificando essa resina e formando o objeto final. Assim como, muito legal falar, você também consegue fazer a impressão 3D em metal. Então, existe um exemplo de sigla aqui, né, a sinterização seletiva laser, lembra muito aí o processo de sinterização comum para quem é da usinagem, aí das pastilhas, por exemplo, que são utilizadas aí nas máquinas CNC. Então, você tem um equipamento, um laser também, que vai solidificando esse pó, depois ele passa aí por um processo de sinterização, e aí você tem o objeto final impresso. Agora, a grande questão é o seguinte, né? De novo, a palestra é sobre empreendedorismo. Por que que esse aqui é o mais utilizado? Por conta do custo inicial e facilidade de utilização, tá, pessoal? É muito fácil usar isso aqui no nosso dia a dia, e eu vou explicar através de alguns exemplos. Os demais é só para a gente entender. Resina também é muito usual, tá? Talvez eu trate um pouquinho aqui daqui a pouco, mas nós vamos focar no FDM, né? E aí vamos lá, uma vez que eu vou focar na metodologia FDM, a matéria-prima dela, então, são esses filamentos. É um material plástico, que ele é distribuído em formato de um carretel, de um filamento. Os filamentos, pessoal, são os mais variados possíveis, né? Então, se a gente for fazer uma classe de materiais, a gente tem desde os materiais básicos, né? Existem as CIOs, o PLA, o ABS, até os materiais de engenharia, como, por exemplo, PET, PETG, o ASA é muito usado também, nylons, TPU, que é um material flexível, e plásticos avançados aí da engenharia, né? Quando a gente fala de empreender com 3D, apesar da gente saber que existem várias possibilidades, mas existe um material que se destaca. O material é esse aqui, ó, PLA. Eu vou ter o próximo slide para falar só dele. 70% da demanda do mundo para impressão 3D FDM, que é a mais usada no mundo, é o PLA, tá? Então, o mais comum no Brasil é o uso do PLA e do ABS. Na indústria, né, a fábrica de motores, a gente usa PLA, ABS e ASA, por exemplo. A gente usa bastante esses dois. Na CEO, como empreendedor, eu uso basicamente o PLA e explico logo na sequência, tá? Então, vamos lá, essa sigla aqui, PLA. PLA, poliácido lático, tá? Então, por que isso aqui é muito utilizado, pessoal? Primeiro, porque é um material biodegradável. Da onde que vem esse plástico aqui? Ó? Ele vem de fontes naturais, como o milho e a cana-de-açúcar.
O que que representa? E aí eu passo essa experiência como usuário para vocês, isso aqui na prática. Isso aqui significa que você consegue ter um material desse aqui sendo derretido a 200 graus e gerando um material num cômodo da sua casa, em um quarto, em um escritório da sua casa. Esse material aqui, ele não gera resíduo, ele não gera uma fumaça tóxica, é um material biodegradável, tá? Então, é muito usual aí para aplicações residenciais ou para o empreendedorismo em si, né? Essa questão do PLA. Esse é um dos motivos, o fato de ser biodegradável. Outra questão é que ele é muito fácil de usar, é um material muito estável. Então, você fala, vamos comparar com o ABS, por exemplo, que é o material que está nessa base aqui, que eu falei que são os dois mais utilizados. O ABS, por exemplo, ele é muito usado, mas é difícil imprimir o ABS. Ele exige uma temperatura controlada durante o processo de impressão. Se você estiver imprimindo ali com material quente, bate uma frente fria, por exemplo, ele se contrai com muita facilidade, você pode ter defeitos na peça. Já o PLA, ele é extremamente estável, então, com o mínimo de controle, você consegue imprimir bem. De tal forma que você vê as fotos da impressora, ela é totalmente aberta, então você não tem nenhuma proteção na lateral e você consegue imprimir uma peça exatamente iguais a esses exemplos que aparecem aqui nas fotos, né? Então, vamos lá, vantagens do PLA é porque ele representa 70% aí do consumo mundial. Fácil de usar, então apresenta pouco empenamento, fácil de imprimir. Maior fluidez, então você tem um material que está passando por um bico aqui, né? Esse bico ele tem normalmente, pessoal, para quem é da área da mecânica aí, de 2 décimos a 6 décimos. E aí 4 décimos, que é o do meio aí, é o mais usual, tá? Esse tipo de impressora, ele consegue trazer para vocês aí uma resolução de 1 décimo. Então, até 1 décimo aí de exatidão, de precisão, você consegue obter facilmente com essas impressoras, tá? Então, a gente está falando de um bico que tem 4 décimos de diâmetro. Esse material flui muito bem. Dependendo do material que você vai usar, é difícil passar por esse orifício e acaba gerando entupimento. Então, o PLA ajuda nesse sentido também. Alta disponibilidade, é um material fácil de achar. Você entra hoje no Mercado Livre, na Shopee, em qualquer lugar, você compra com facilidade. E além do custo-benefício, tá? O PLA, ele derrete a uma temperatura menor do que outros materiais. Com 180, 200 graus Celsius, você consegue trabalhar com esse material. Se trabalha com ABS, por exemplo, você já está falando de 240 graus Celsius, por exemplo, e aí, automaticamente, quanto mais a temperatura, maior o consumo de energia para o equipamento aqui. A questão do empenamento, você tem maior probabilidade de perda com outros materiais. Então, enfim, espero tê-los convencido que para esse ramo do empreendedorismo, uma boa sacada é usar o PLA, tá bom? E aí o legal, pessoal, é que esse negócio popularizou de fato, tá? Então, você fala de cores, por exemplo. Hoje as cores são variadas, tá? Então, você tem lá o tom verde, você tem lá 10 tons de verde. Então, toda aquela paleta de cores que a gente vê aí, ela é desenvolvida junto aos fabricantes de filamento, tá? Muito fabricante nacional bom, muito fabricante internacional que manda para o Brasil, bom também. Fabricantes nacionais não perdem nada para os filamentos importados, posso falar aí na prática como usuário de ambos. E também, além de opções metalizadas. Então, tem muito filamento que você imprime que ele sai ali com a cara de bronze, de ouro, de metal. Muito legal, apesar de ser um plástico, tá? Marcos, como eu estou falando há um bom tempo, você só me dá um feedback, tá tudo ok com o áudio aí? Tudo ok, maravilha. No Tá chat ótimo. ninguém fez pergunta ainda. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Manda aí. Bora explorar o Osmar, hein? Tá ótimo. Então, seguindo na linha de contextualização, né? Então, a gente falou da indústria 4.0 para posicionar a impressão 3D, falamos dos diferentes métodos de impressão 3D, e agora a gente está na seção dos materiais que são usados para o método FDM, né? Então, uma sopa de letrinhas aí para quem não está habituado. Para quem é da indústria, está acostumado, é bem comum nessas siglas. Bom, beleza, então tem lá o PLA, muito legal, mas Osmar, então quer dizer que você está falando de impressão 3D, isso aí vai ser para objetos de decoração. Se eu quiser esse material, o ABS aí, um material mais forte, etc., eu não posso usar, pode sim. Então, para o ramo da engenharia, pessoal, peguei aqui, por exemplo, 3DX, que é um dos meus fornecedores. Cara, o que você quiser de informação, para todos os filamentos, inclusive para o PLA, tá? Todos eles acompanham um datasheet técnico. Então, você tem lá módulo de tensão, tensão de alongamento, viscosidade relativa. Isso aqui é um print de um PDF que tem 10 páginas de propriedades técnicas, químicas, mecânicas, etc.
por exemplo, do ABS HF, que é um ABS de alta fluidez. Então, quer dizer, pessoal, você consegue explorar isso aí desde, como, por exemplo, a Camila, minha esposa, que eu comentei, que hoje trabalha 100% dedicado, mas que é biomédica. Nunca tinha mexido com isso na vida, nunca pensou em trabalhar com nada que fosse da área de engenharia, e consegue trabalhar numa boa. Até o engenheiro que vai mexer com isso aqui, dependendo do que vai produzir, vai precisar sim consultar essas propriedades aqui, porque a peça final que ele vai gerar precisa atender uma determinada especificação. Então, é isso que a gente está falando. Os filamentos, pessoal, são produtos que têm um processo extremamente rígido, rigoroso, preciso, tá? E aí, por isso, a gente consegue garantir essa questão das propriedades. Tá bom? Tá bom o ritmo aí também, Marcos? Pessoal? Tá Tá rápido? perfeito. Tá devagar? Não, tá tranquilo. Bora lá. Tá ótimo, então. Então, feita essa introdução, pessoal, em termos de contextualizar a tecnologia impressão 3D, aí a gente fala o seguinte, beleza, mas isso é uma coisa para a indústria utilizar? Isso é uma coisa para a sociedade utilizar? O que que é? E a resposta é, né? Isso faz parte de um item da quarta revolução industrial. E aí eu defini revolução industrial para vocês agora há pouco, né? São momentos na história da humanidade onde determinadas tecnologias mudam o padrão de produção da indústria e o padrão de consumo da sociedade. Então, quer dizer, que é para ambos, tá, pessoal? Para a indústria economizar com material, com lead time, etc. Para a gente aqui, usuário final, também usar para o hobby ou também para empreender. E aí, se a gente vai nessa linha de, como é que eu posso empreender nessa área? A Forbes costuma projetar, fazer uma série de pesquisas em diversas áreas, inclusive nessa. Aqui a gente tem uma bem interessante que fala sobre os ramos aí de atuação, né? Então, na última pesquisa que eu coletei, eu acho que já está até um pouco desatualizada essa, né? Entre 2019 e 2020, apesar de não ter o ano aqui, tá? Mas a prototipagem, né, o desenvolvimento de protótipos, nessa pesquisa da Forbes, ocupava aí o destaque em termos de uso da impressão 3D. A produção de peças aí, de decoração e etc., para você vender, né? Para você empreender, vender com ou sem acabamento, estava no segundo lugar. Então, pessoas produzindo ali um vasinho, né? Algum objeto que consegue vender para outras pessoas, estava em segundo lugar. A tecnologia sendo muito utilizada também para o desenvolvimento de provas de conceitos. Você precisa fazer um projeto piloto, ao invés de gastar uma grana e muito tempo para desenvolver um molde, você faz a impressão daquela peça, testa, se não servir, imprime de novo, deu certo, aí sim você gasta o dinheiro e o tempo com o desenvolvimento dos moldes, né? Marketing também, pessoal, também é muito usual para confecção de brindes, confecção de amostras, confecção de uma série de coisinhas aí, chaveirinhos, etc., que dá para fazer. Miniaturas em geral, né? Os action figures, os avatares da vida, aqueles bonequinhos que a gente vê no shopping, dá para fazer com impressão 3D. A educação muito forte também, o uso dela, e eu vou ter alguns slides para falar sobre isso também. E hobby também. Então, é um equipamento que hoje você pode ter na sua casa para você fazer coisas aí para o dia a dia. Desde um brinquedo para o seu filho, ou alguma coisa para ajudar o seu filho a aprender algo também, ou quebrou alguma coisa na sua casa, ao invés de comprar, você mesmo constrói o seu. Então, as possibilidades são infinitas aqui, né? Então, aqui alguns exemplos de objetos decorativos, de objetos aqui na área da educação. Exemplo automotivo, esse motorzinho aqui eu fiz ele na época, então um motorzinho funcional. Odontologia usa muito também. Aqui é bem interessante destacar que no caso da odontologia, a gente não está falando do método FDM, seria aquele SLA, que é a impressão de resina, mas muito usual hoje em dia também. Osmar, Aeroespacial e medicina. Oi? só uma. Nosso aqui, Eric Belisário, nosso hoje melhor aluno da nossa turma da ESB aí, ele está perguntando qual é a velocidade que uma impressora 3D trabalha. Cara, eu vou falar a unidade, vamos ver se a gente consegue juntos aqui trazer para o público, né? A Uhum. gente está falando aí de 40, de 50 a 80 milímetros por segundo. Para quem trabalha com a máquina CNC, talvez tenha esse parâmetro, tá? Para quem não tem ideia do que são 80 milímetros por segundo, pessoal, eu vou traduzir. É devagar. É bem devagar. Então, uma peça que você vai imprimir com impressão 3D, por exemplo, esse motor aqui eu fabrico ele. Para você fazer um motor desse, eu vou ter um vídeo daqui a pouco, a gente está falando de 150 horas de impressão em 3D, tá? Para fazer essa turbina, eu fabrico essa turbina também, a gente está falando de 130 horas de impressão 3D.
para você fazer um vasinho desse aqui, esse eu vou estimar, esse não fui eu que fiz, é a imagem da internet, mas você gasta que pelo menos umas 7 a 8 horas para fazer um vasinho aqui com 15 centímetros de altura. Então, os Mas, padrões é bem comparado a demorado. processos convencionais, é muito rápido. Sim, aí daqui a pouco eu vou falar um pouco como é que você Maravilha. consegue ganhar escala aí com isso, tá? Mas a unidade, né, para quem da área técnica é isso, né? A gente está falando de... Tem muita gente que fala para trabalhar com 40 milímetros por segundo nessas máquinas desktop. Eu trabalho com 75, 80 e vai muito bem, tá Show de bom? bola. Tem gente que trabalha também com a velocidade de deposição, tantas gramas por hora. Ah, bacana, legal. Grande João. Aqui tem uma imagem muito legal, pessoal, de uma construção, uma casa sendo feita também com impressão 3D. Isso é muito comum hoje em dia no mundo, tá? Recentemente saiu uma reportagem, não sei se vocês viram, construindo uma ponte na Holanda, conhecida pelas pontes ali nos canais, né? Construindo uma ponte com a impressão 3D. Basicamente a mesma coisa. Você tem aqui, ó, eixo X, Y, Z, o equipamento fazendo o movimento e extrudando o material, nesse caso aqui, o cimento, né? Então, vamos olhar aqui alguns exemplos aqui, a se aprofundar um pouco mais nos exemplos, né, pessoal? Então, por Osmar, exemplo... antes que você continue rapidinho a responder mais uma pergunta aqui. Sim, sim. Se é possível usinar após a impressão 3D, tanto no PLA quanto no ABS. E também aqui tem o Thiago Freire, sou ex-aluno do Formare de suas aulas, está te mandando um salve aqui e também Bacana, perguntando Thiago. quais são os itens necessários para conhecer o processo produtivo de peças 3D. Se existe algum kit básico para iniciar o aprendizado, enfim. Legal. São duas Essa perguntas resposta aí. do Tiago, eu acho que eu consigo responder daqui a pouco alguns slides específicos, tá, Tiago? Então, acho que dá para a Beleza? gente segurar um pouquinho só para a gente contextualizar. E a primeira, se dá para usinar, a resposta é sim, tá, pessoal? A peça final que é impressa, ela vai lembrar. Eu costumo falar, a pessoa pergunta, mas como é que sai o final para quem nunca viu? Ela lembra, por exemplo, aquela borracha que você tem no painel do carro, que você tem na maçaneta do carro, fica um material parecido com aquilo. Então, você pegar um taruguinho de nylon ali, né? Então, dá para usinar. É lógico que, né, se a gente for entrar no detalhe, por uma questão de economia de material e também da funcionalidade, normalmente a gente não imprime as peças sólidas. É muito comum você pegar uma pecinha como essa aqui, ó, você tem uma camada externa que vai ser impressa e o interior dele é impresso meio que no formato de uma colmeia, com 10%, 15%, 20% de preenchimento. Então, essas peças que têm o interior oco, vamos dizer assim, né, com toda uma estrutura pensada para isso, aí essa já vai ser mais difícil de usinar. Tá bom? Ok, Marcos? Posso seguir? Tranquilo, bora lá. Beleza, pessoal. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, não sei se é o nome do autor, William Glasser aqui, né, da questão da pirâmide do aprendizagem, né, que fala que quando você lê alguma coisa, você tem uma retenção de conhecimento, quando você vê aquela coisa, essa retenção aumenta, até chegar no ponto de você praticar, e aí quando você ensina os outros, é o momento em que você mais aprende, você precisa saber o que você está falando, né? Então, a impressão 3D na educação, pessoal, ela traz essa oportunidade aqui, ó, de um incremento aqui de algo em torno, de sair do só de escutar o professor falando, até a prática, um incremento aí de 60% aí no potencial de aumento da taxa de retenção da criança, do adolescente e do adulto, né? E quando ele pratica, ele tem, conceitualmente falando aqui, esse aumento. E a impressão 3D pode possibilitar isso. Outra coisa que dá para usar também, e é um dos meus focos como empreendedor da CEO, para objetos decorativos. Então, você tem lá o seu personagem preferido que você quer reproduzir, o personagem preferido das outras pessoas que você quer reproduzir para vender, você consegue fazer. Você quer fazer os vasinhos ali para vender para os amigos, vender na internet, vender para o pessoal do bairro, você consegue fazer. Diferentes modelos naquela infinidade de coisas que eu mostrei. Você quer fazer objetos decorativos e funcionais, que é o que eu faço muito aqui, tá? Então, é um objeto que ele faz uma decoração, mas ele tem uma finalidade também. Então, por exemplo, aquele dispositivo da Amazon, Alexa, né? Então, um suportezinho para você dar uma cara especial ali para ele, tem vários modelos. Até, por exemplo, suporte aqui para cápsula de café, para você organizar ele de uma maneira com design ali, você faz a sua cápsula virar um objeto de decoração também, com a colmeia que você imprime, a xícara flutuante que você usa para decorar o cantinho do café. Então, objetos decorativos aqui, a possibilidade é enorme e é uma das aplicações maiores aí da impressão no empreendedorismo. Também pode usar, pessoal, para miniaturas funcionais. Então, pessoal que tem os hobbies aí, né? Então,
num passado não mais distante, você comprava aquelas revistas semanais, cada revista vinha com uma pecinha do Opala, você montava o Opala depois de 2 anos comprando a revista, né? Agora você não precisa dos 2 anos e das milhares de revistas, agora você consegue imprimir esse objeto funcional. Então, isso aqui são peças que eu mesmo fiz. Então, essa turbina eu enviei algumas para o pessoal da GE, né? Então, essa turbina, você joga um ar comprimido aqui, ela gira, simula aqui, ela trava uma parte, não trava outra. Muito legal. Isso aqui é um motor Toyota também, que ele foi desenvolvido na Universidade da Califórnia por um engenheiro entusiasta aí da manufatura aditiva, e o projeto ele foi distribuído para o mundo inteiro. Tive acesso a esse projeto em 2018, lá na MWM, a gente reproduziu lá, e hoje em dia eu reproduzo ele aqui também. Eu tenho um vídeo dele em funcionamento, um vídeo de 1 minuto, eu vou rodar aqui para vocês verem. É um vídeo, não é um vídeo profissional, tá? Um vídeo caseiro, mas é legal para vocês terem uma ideia do nível de exatidão das peças, tá? Aí, Marcos, você me dá só um feedback, apesar que é um ruído, né? Mas só se tá saindo com áudio, tá? Alexa, ligar motores. Tá com áudio aí, Marcos? Tá, perfeito. Então vamos ver, legal. É 1 minutinho. Alexa, desligar. Beleza, pessoal. Deu para acompanhar o vídeo inteiro aí, certo, Marcos? Só esse Certo, feedback? perfeito. Bacana. Viu, Como eu disse, pessoal, diga. Osmar, só aproveitando, pergunta do Reginaldo, né? É referente ao custo da energia elétrica para impressão, se o percentual no custo final de cada peça já foi mensurado ou não. Uhum. A próxima pergunta também tem a ver com empreendedorismo. Do Kaique, é como lidar com a questão dos direitos autorais para a impressão desses personagens que você já mostrou um pouquinho aí. E o Eric adorou o design da Alexa, ele vai colocar pedido umas 10, ele falou aqui. Bacana, legal. Vamos lá. Todas as perguntas onde eu tiver a resposta na própria apresentação, eu vou deixar para apresentar naturalmente, que eu conseguir ilustrar também, tá? Então, a primeira da energia elétrica está aqui, tá legal? Ok. Então, logo mais eu respondo, porque eu tenho um slide para tratar só disso. Uma pergunta muito, muito bacana e muito recorrente, tá? Vamos lá, a questão dos direitos autorais é o seguinte, hoje em dia, boa parte desses designs aqui, eles são disponibilizados de maneira free na internet. Então, você tem lá um site especializado em peças de impressão 3D, você consegue entrar lá, fazer o download do objeto e utilizar. Vamos dizer assim, né? Não existe uma lei internacional que regulamente ou o próprio, sei lá, fabricante da série, por exemplo. Aqui a gente tem o personagem de uma série que é a série do momento, o Round Six, né? Então, assim, ó, não existe em nenhum lugar algo que o diretor ou a equipe da série criou um bloqueio. Vocês não podem fazer o personagem. Então, hoje, se vocês acessarem na internet, vocês vão achar 1 milhão de projetos desse aqui, projetos gratuitos, e não é difícil, você pode reproduzir. Em alguns desses sites, eles criam lá a questão do direito autoral, e eles deixam publicado que você pode imprimir para fins educacionais ou para uso pessoal, mas você não pode vender, tá? Então, normalmente, o que acontece é isso. Ou você criou algo, e aí é seu, você pode reproduzir como você quiser, ou você utiliza algo que está disponibilizado na internet, e se não tiver nada relacionado ao direito autoral explícito ali, você consegue usar também.
Alguns projetos você consegue comprar também, aí tem o direito autoral, mas como você comprou, você pode usar. Então, para cada caso é um caso, tá legal? Então, a questão dos direitos autorais é isso. E aí, aqui, pessoal, de novo, eu falei que não é um vídeo profissional, mas você vê aqui um motor inteiro funcionando na palma da sua mão, tá? Mais de 100 peças impressas, 150 horas de impressão, você monta peça por peça e você consegue desmontar ele em funcionamento, né? Aqui você tem, né, a gente já falou um pouquinho, um personagem da série do momento que você desenvolve, que você não vai encontrar em lugar nenhum, não existe, tá? Esse aqui eu garanto que não existe, porque eu desenhei esse aqui. Então, você faz o desenho e faz o produto. Então, esse slide, esse vídeo é legal para falar o seguinte, pessoal. Aqui estão algumas das minhas máquinas, já vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas você tem literalmente uma fábrica dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Com inúmeras possibilidades. Essa é a ideia, tá legal? Vou seguindo aqui, aí as outras que eu não respondi agora é porque eu já sei que vai estar na sequência da apresentação, tá? E aí a gente pode explorar no momento adequado. Tá bom? Beleza, Marcos? Ok. Ótimo. Pessoal, indústria, então, né? Então, a gente falou de fazer esses objetos aí, criativos, decorativos, né? Mas na indústria ele é muito utilizado, por exemplo, para prototipagem de dispositivo. Então, você tem lá aquele dispositivo que, historicamente, seria mandado para uma ferramentaria, ia entrar numa fila ali de produção, ia ser normalmente caro, né? Por conta do custo da ferramentaria, do custo dos materiais. Hoje em dia, você consegue ir embora no final do seu expediente, deixar a máquina rodando à noite. No outro dia, quando você chega, a peça está impressa pronta para o uso. Não deu certo aquela peça, você imprime outra e por aí vai. Então, o uso de dispositivos, a fabricação de dispositivos e protótipos é muito comum na indústria. Além de uma questão que a gente chama de design generativo, que seria uma palestra só para isso também, e não é o foco aqui como tema empreendedorismo, mas é um perfil de objeto que você consegue obter que você não conseguiria obter, ou seria muito difícil por outros métodos de fabricação. Então, você faz uma peça, por exemplo, com uma estrutura totalmente em formato de colmeia, em formato oco, tá? Um formato meio maluco, você não conseguiria usinar nunca aquilo ali, de tal forma que o resultado final é uma peça que apresenta as mesmas propriedades, resistência mecânica, porém com um peso bem menor, uma redução de peso bem expressiva. Então, na indústria, a gente teria essa característica. Para esse contexto de empreendedorismo, né, qual que é o potencial, pessoal? Vender essas peças para a indústria. Hoje eu tenho uns 4 a 5 clientes que são empresas. O camarada precisa fazer um protótipo. Tem um cliente que ele trabalha numa fábrica que faz veículos blindados de guerra. Fica no interior de São Paulo. Aí toda vez que ele precisa fazer uma tampa diferenciada ali, ele manda aqui para mim, eu produzo essa peça e envio para ele, né? Não é nem um dispositivo, é como se fosse uma peça final mesmo ali. Mas para ele ainda é um protótipo que se validar, e sim, ele vai fazer o molde e vai produzir em massa. Então, essa é uma das questões aqui, a flexibilidade, né? E aí, pessoal, extrapolando, mas não indo para o futuro, isso é real, tá? Impressão 3D de alimentos. Então, imagina você fazer lá, ó, né? Os decoradores não vão gostar muito dessa parte aqui, né? Imagina você usar o CNC da máquina para extrudar um bolo de chocolate, né? Uma bolacha aqui no formato que você quiser. Isso aqui não é futuro, isso é atual, tá, pessoal? No último feriado, não lembro se foi dia 15, participei aqui de um evento que é a Mega Live de impressão 3D, e eles estavam sorteando esses extrusores. Então, é um extrusor que vai adaptar nessas máquinas que eu já mostrei aqui, pequenininha. Você vai colocar lá o líquido ali, que vai virar o alimento, e aí ela vai fazer o movimento e vai fazer lá o seu bolo de morango, de chocolate, com o formato do objeto. Não é tão usual ainda quanto o restante, mas isso aqui não é futuro, isso aqui acontece, tá? Aqui a gente tem item aqui de algumas reportagens recentes, o camarada imprimindo carne, uma carne biodegradável. Então, imprimiu a carne e fez o churrasco com ela, né? Aqui a matéria é bem legal de você ler, porque aqui você começa a explorar coisas do tipo, sei lá, um país remoto, onde, sei lá, é difícil chegar proteína para a população, você manda a impressora com os insumos e aí você imprime o alimento rico em proteína para a sociedade. Então, essa aqui é uma das ideias mais futuristas, mas a impressão em si já acontece. Não é minha praia, tá? Aqui eu estou trazendo esse como curiosidade para vocês. Não tem o equipamento que faz isso. Osmar, mais uma pergunta aqui do chat, agora do Rodrigo Santiago. Uhum. Como você, como empreendedor, pode oferecer as peças para a indústria? Como eu posso oferecer as peças? Como um fornecedor comum da indústria. Então, a indústria hoje ela procura uma ferramentaria para desenvolver o dispositivo, ela envia o desenho, e aí o ferramenteiro ele vai usinar, vai usar uma fresa, um torno, etc.
A mesma coisa. O pré-requisito para mim hoje é ter o arquivo em 3D. Vou falar disso daqui a pouco, tá? O pré-requisito para impressão 3D, ela parte do pressuposto que você tem um desenho 3D. Não pode ser só o CAD convencional. Então, se tiver o CAD convencional, primeiro você precisa transformar num desenho 3D. Com esse desenho em mãos, eu tenho um software da impressora 3D, eu consigo simular o tempo de impressão, quantidade de material que vai ser utilizado e passar uma cotação. E aí é um processo de fornecimento normal. A pessoa vai receber uma cotação, vai fechar ou não. Se fechar, você produz. Tá bom? Pessoal, eu vou seguindo aqui, porque daqui a pouco eu acho que já finalizo, e aí a gente vai ter uma visão geral do que já está aqui na apresentação, fica até mais legal para essas perguntas, tá legal? Bom, o futuro, pessoal, ele é brilhante, e a expectativa é grande. De novo, a gente começou falando de indústria 4.0. Para quem não sabe o que é isso ainda, naturalmente isso vai chegar para vocês, tá? O que é a ideia de futuro, que para mim, o Osmar, né, para CEO, já é uma realidade, né, para muitas pessoas. A ideia é o seguinte, imagina que em breve você vai deixar de comprar alguns produtos e ao invés de comprar o produto, você vai entrar na internet, vai fazer o download dos desenhos daquele produto e você vai imprimir ele na sua casa. Então, essa é a expectativa de futuro aí para o usuário final. Você vai começar a produzir os seus próprios objetos, sabe? Você precisa trocar a prateleira, quebrou ali a maçaneta, quebrou ali o apoio. Beleza, você produz o seu objeto, né? Então, essa é a expectativa. Não é um futuro tão distante, tá? Mas é aí que a gente deve chegar. Em breve, a expectativa é que, assim como você tem a sua impressora a Epson ali, né, que faz a impressão 2D, impressora HP, em breve você deve ter. Por quê? Está popularizando muito e é um negócio que é apaixonante. Você começa a mexer, você vê que é muito usual, agrega bastante valor. Então, essa é a expectativa. E outro motivo pelo qual isso aqui está crescendo muito, pessoal, é porque esse é um mercado que não tem crise. Então, no ano em que a indústria mundial sofreu com o Covid-19, a gente teve aqui a continuidade de uma curva crescente, né? De faturamento com impressão 3D, a gente está falando de 21 bilhões aí de faturamento em 2021, né? No Brasil, a gente teve uma demanda no ano passado, época de pandemia, de 30% maior em relação ao ano anterior, algo em torno de 14 mil equipamentos vendidos, e um faturamento de 50 milhões de reais só movimentando o varejo, né? Isso aqui eu posso dizer que eu contribuo para esse valor, porque as minhas vendas hoje são em plataformas de marketplace, também no Magazine Luiza, na Amazon, na Via Varejo, eu vendo em todos esses lugares aí, né? Então, contribui um pouquinho para esse valor e você vê que só cresce. Então, de fato, é um mercado que está em ascensão, tá bom? E aí, pessoal, agora eu começo a responder algumas das perguntas que foram feitas, eu deixei para depois. Vamos lá, eu sempre gosto de criar a liga aqui na apresentação, né? Contextualizei a impressão 3D, falei dos métodos, expliquei por que o método FDM é o mais usual, porque ele é mais barato, o material é mais acessível, né? Aí expliquei agora uma série de possibilidades em termos aí de o que você pode produzir para empreender nessa área, seja para o usuário final, como itens de decoração, objetos de hobby, ou para a indústria, por exemplo, como nessa questão que eu respondi agora há pouco. Aí a questão fica, por onde começar, né? E aí, pessoal, a boa notícia é o seguinte, está cada vez mais acessível você ter esse tipo de máquina. Então, como tudo que acontece na história da humanidade, como a demanda ela tem crescido absurdamente, naturalmente os preços têm caído também, principalmente por causa dos novos players que surgem aí de fabricantes de máquina. Então, você tem uma máquina que, não é muito tempo atrás, né? A gente está falando de 8, 9 anos atrás, custavam aí 4 mil dólares, né? Você tem lá, por exemplo, sei lá, 25 mil reais, 30 mil reais, hoje você tem uma máquina aqui de 600 dólares, com 2.500 reais, você consegue comprar uma máquina boa. Na verdade, hoje, com 1.600 reais, você consegue comprar uma máquina excelente, tá, pessoal? Então, o preço está caindo. E aí, a demanda está em alta, as pessoas querem isso, elas veem, elas ficam curiosas, elas têm interesse, como o amigo aí que vai fazer o pedido do suporte da Alexa, que foi comentado agora há pouco, a pessoa vê e fala, caramba, que legal, a pessoa quer ter, e para quem está produzindo, é algo que está ficando cada vez mais barato de produzir. Então, é um mercado muito legal de ser explorado. E aí, essa é uma questão de novo, como empreendedor, eu dou minhas sugestões aqui também, né? E aí, eu começo a responder a pergunta do Thiago, tá? Uma boa forma de começar são com essas impressoras desktop. E aqui eu estou priorizando, propositalmente, a linha Ender 3 do fabricante Creality.
é um fabricante chinês, mas que tem a unidade no Brasil, existe a Creality Brasil. Eles têm a linha aqui, que é a linha Ender 3. São 3 equipamentos que têm basicamente as mesmas características, com a diferença que de um para outro você tem, são evoluções, é igual o celular, tem o modelo simples, o médio e o avançado. Porém, o modelo mais simples, que é esse aqui, que custa na casa de R$ 1.600, em termos de qualidade, ele vai entregar para você mais ou menos, cara, eu estou para falar que é a mesma qualidade do modelo mais caro, que custa R$ 2.600. Então, você tem o mais barato de 1.600, o mais caro de 2 a 400 a 2.600. O que muda do mais caro para o mais barato? Aqui tem uma série de acessórios, do tipo um dispositivo para reduzir o ruído, um esticador de corrente, que aqui você vai esticar com a chave Allen, uma mesa de vidro. Então, é basicamente acessórios que mudam. Então, dito isso, a gente está falando que com R$ 1.600 você consegue trabalhar. E aí, agora sim, Tiago, eu respondo sua pergunta. A própria impressora 3D é o seu kit de aprendizagem. Essas impressoras 3D, elas são produzidas com esse conceito do it yourself, faça você mesmo. Então, imagina que você vai receber essa máquina desmontada, exatamente do jeito que está aqui, e aí, ou vendo o manual que vem com ela, ou assistindo um vídeo de 30 minutos no YouTube, você vai montar ela desse jeito e já começa a imprimir. Então, a própria máquina, ela é projetada de uma maneira onde ela vai estimular o usuário a se desenvolver. E qualquer pessoa faz isso, tá, pessoal? De novo, assistindo um vídeo no YouTube, você monta essa máquina aqui. Por que eu falo daqui da Ender 3? São as máquinas que eu utilizo e são as máquinas que, em palestras como essa, eu recomendo. Porque você pega, por exemplo, aqui no Brasil, a Creality, ela representa algo em torno de 50%, 60% do market share. E esse cenário do Brasil é o mesmo global. Então, você tem aqui a Creality, né? Aqui aqueles 14 mil impressoras que eu narrei agora há pouco. Das 14 mil, 8 mil foram Crealities, o restante dos demais fabricantes. E aí, quando você vai por máquina, a Ender 3, que é esse modelo mais barato, a disparada maior, aí você tem várias outras marcas que não entraram nessa lista aqui em segundo lugar, a somatória de todas elas, né, que nem está no top 10, vários picadinhos ali, e a Ender 3 Pro e a V2, ou seja, as 3 máquinas que a gente tem aqui, ó, elas estão na lista das máquinas mais usuais. E aí, vamos lá, por que é interessante você ter uma máquina dessa? Porque o ecossistema, a comunidade de pessoas que usam essa máquina é muito grande. Então, qualquer dificuldade que você tiver, você vai entrar no Instagram, vai entrar no YouTube, você vai encontrar a solução com muita facilidade. Então, essa é a grande vantagem. Então, na era da indústria 4.0, você compra o equipamento e você consegue toda a ajuda de uma comunidade enorme de usuários com facilidade no Instagram, no YouTube. Então, essa é o bacana. E aí, fazendo um paralelo para a gente ir para os finalmente e abrir para as perguntas, tá, pessoal? Mas ainda tem alguns slides. Aí a gente fala, tá, mas e na indústria? Eu consigo usar uma máquina dessa da indústria? Não é possível que uma máquina que eu consigo usar no cômodo de casa, eu consiga usar na indústria também, né? Aqui eu estou colocando propositalmente 2 máquinas que eu, como usuário, utilizo. Essa máquina que custa R$ 2.600 e cujo filamento custa 130, etc. Eu vou ter um slide sobre isso daqui a pouco. R$ 130 eu tenho a matéria-prima. E essa máquina que eu utilizo na indústria, que é uma máquina Stratasys, que custa pouco mais de R$ 100.000, e o filamento para essa máquina custa algo em torno de R$ 2.800. Ou seja, 1 quilo de filamento para essa máquina compra uma máquina dessa. Como usuário dos 2 equipamentos, o que eu posso afirmar para vocês, pessoal? O resultado final é o mesmo. O resultado final é exatamente o mesmo. Mas então é besteira eu comprar uma máquina dessa? Não, não é besteira. Por quê? Em uma conversa aí com um executivo da Volvo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi inclusive ele que gerou esse insight, né? Porque eles comentaram, pô, lá na Volvo a gente tem um problema que é o quê? A gente tem que comprar o filamento, é muito caro, e a gente, como MWM, pô, é caro mesmo, né? R$ 2.800 1 quilo, né? Ele falou, cara, só que a gente percebeu que a maioria das coisas que a gente imprime são protótipos, são peças de baixa solicitação mecânica. Então, o que a gente fez? Comprou uma máquina dessa mais acessível, e aí na indústria eles usam para essas peças, são protótipos, são os brindes, etc. Não precisa gastar um filamento caríssimo para fazer isso. Porém, quando você vai fazer uma peça, por exemplo, que exige uma determinada propriedade mecânica, esse exemplo, vai ser submetida a uma alta temperatura. O material PLA, que é o que eu falei que é mais usado aqui, a única restrição dele é, por exemplo, temperatura. Se submeter ele acima de 80 graus, 90 graus Celsius, ele já começa a deformar. Por isso que ele é usado muito para decoração, se usa para ambientes internos, né? E na indústria, o que mais você tem são ambientes e aplicações que
são submetidas a alta temperatura. Então, aqui, como você tem uma impressora fechada, enclausurada, você consegue fazer isso. Então, no fim das contas, o que é o mundo ideal na indústria, na minha visão? Experiência prática das duas máquinas. Para a indústria, o ideal é ter as duas. Peça crítica, peça de alta solicitação mecânica, propriedades que exijam um ambiente controlado, faz nessa mais cara com filamento mais caro. Peças mais simples, de baixa solicitação mecânica, que é o mais comum de você fazer, não gasta o dinheiro, né? Faz nessa daqui. Aí, pô, mas será que é isso mesmo? A gente pode tirar a dúvida com a NASA também, né? Ou será que a indústria pode usar isso aqui mesmo, né? Então, tá aqui uma foto lá da NASA com uma Ender 3 ali, ó. Não sei se foi o pessoal da Creality que tirou essa foto, mas ela ali no cantinho ali, para o camarada, o engenheiro, né? Imprimir as pecinhas aqui que ele vai usar no dia a dia. Então, bem aplicado, tá legal? Agora, só um cuidado aqui, tá, pessoal? Que, de novo, aqui eu já estou saindo da sessão de teoria, já faz alguns slides, estou entrando cada vez mais nas experiências pessoais. O que é o grande cuidado? Você fala, pô, caramba, legal essa palestra do Osmar. Ele explicou que a impressora está cada vez mais barata, que o mercado está em alta, deu vários exemplos de coisas que dá para fazer, e com R$ 1.600, eu parcelo em 12 vezes, eu consigo comprar uma máquina dessa, né? O que é o cuidado? Isso que eu vou falar para vocês, eu já ouvi muito, tá? Desde que eu comecei a trabalhar nessa área. A pessoa tem expectativa de que vai ganhar um dinheiro fácil. Então, eu já ouvi coisas do tipo, Osmar, é isso que eu preciso. Uma máquina que eu vou ligar, vou virar as costas e ela vai começar a me dar dinheiro. Pessoal, não é isso, tá? De fato, ela vai produzir uma mini fábrica na palma da sua mão ali, tá? Porém, exige muito trabalho, tá? Quando você fala de produção para venda, para empreender, você está falando de algo, de uma outra ponta ali, que é o cliente final, que tem suas expectativas. Ele espera receber um produto de qualidade, ele espera receber um produto dentro do prazo, e ele espera receber um produto que tenha um preço atrativo. Então, não adianta nada, você fala, pô, demorou 50 horas para imprimir aquela peça, vou vender por um preço absurdo, a pessoa não vai comprar. Então eu vou imprimir mais rápido, vou reduzir a qualidade dela. A pessoa vai comprar, vai reclamar, né? Eu começo a vender muito, não consigo ter capacidade de entrega, porque a impressora é lenta, eu estou com muito pedido, não consigo. A pessoa vai reclamar. Então, existe uma diferença aí, só precisa tomar esse cuidado, tá? E aí o fluxo de trabalho, pessoal, são basicamente 3. Marcos, a gente está tranquilo com relação ao tempo, mas eu já estou terminando, tá? Tranquilo, tá de boa, vamos lá. Tá bom. Então, para que a gente não caia nessa aqui de achar que simplesmente, eu vou colocar a máquina, não vou precisar fazer nada e vou começar a ganhar dinheiro. Pessoal, isso aqui não é pirâmide, tá? Impressão 3D não é pirâmide, não é marketing multinível, não, tá? É um equipamento mesmo. Então, assim, existe um fluxo de trabalho com 3 perfis de usuário. E o mais comum é as pessoas migrarem para isso aí. Eu falo por experiência própria também. Então, o mais comum é a pessoa que compra para o hobby mesmo. Viu que a impressora é barata, estudou no Senai, gosta desse tipo de coisa, né? O amigo estudou no Senai e tal. Pô, eu gosto de construir. Então, a pessoa compra para produzir um aviãozinho, para produzir aquele motor, para fazer o seu próprio suportezinho, e aí usa com hobby. Qual que é o fluxo de trabalho para a pessoa que compra a máquina para usar como hobby? São 4 etapas, basicamente. Primeiro, a pessoa precisa ter um desenho 3D, de novo, tá? Eu recebo muito cliente que fala assim, Osmar, eu queria fazer esse aviãozinho aqui, eu só tenho a foto dele, dá para fazer? Não dá, tá? Não é mágica, você precisa, o pré-requisito tenha o desenho 3D. Ou você vai desenhar, ou você vai comprar de alguém que desenha, ou você vai acessar um site, porque, de novo, indústria 4.0, internet, tem sites especializados em te fornecer projetos prontos. Então, esse é o primeiro passo. Com o desenho 3D em mão, existe um software de impressão. A gente chama de software de fatiamento, tá? Por que fatiamento? Por conta da característica. Como ele vai fazer camada por camada, a gente fala que ele cria um fatiamento ali da peça. Então, você vai abrir o desenho 3D nesse software, vai definir velocidade, temperatura, alguns parâmetros ali, que aí você faz um cursinho no YouTube também, né? Sobre qual que é a velocidade recomendada para o PLA, qual que é... Muito simples, tá? Com 30 minutos de vídeo no YouTube, vou extrapolar para 1 hora, tá? Com 1 hora de vídeo no YouTube, você aprende a usar o software de impressão 3D, que é gratuito, tá? O software mais usado do mundo. E aí você faz, então, pegou o desenho, definiu esses parâmetros, ele gera o programinha CNC, para quem é da área da usinagem, né? X, Y, Z, etc. Só que para você como usuário, se você quiser, você pode abrir ele e ver lá as linhas, lá, todas as coordenadas, mas para a maioria das pessoas, você nem precisa fazer isso. Ele simplesmente gera um arquivo que você salva ali num cartãozinho, coloca na máquina e imprime.
a peça vai ser impressa, quando ela sair, você faz um acabamento final. O acabamento pode ser remover algumas rebarbinhas que ficam, lixar algumas partes e também fazer a pintura. Tem muita gente que faz a pintura das peças, tá legal? Aí a pessoa começa a trabalhar como a imprimir como hobby. O que que é o segundo estágio natural? Ela começa a olhar para as peças e fala, pô, legal essa peça, será que eu não consigo fazer uma renda extra com isso? Ela fala, eu vou começar a tentar vender isso aqui. Quando você vai vender, pessoal, aí você agrega alguns pontos aqui no seu fluxo de trabalho. Primeiro é o seguinte, não adianta você querer sair imprimindo qualquer coisa, porque dá trabalho produzir, e aí você imprime, não tem ninguém para comprar, você tem um problema tipo da indústria, estoque, né? Eu, Osmar, como membro aqui da CEO, não tenho nenhum produto, eu tenho mais de 150 itens no meu catálogo, não tenho nenhum deles em estoque. Eu só tenho filamento em estoque. Tenho 25 cores de filamento em estoque, 150 itens que a pessoa pode comprar e personalizar com essas cores. Ou seja, se fizer número de cores versus itens, tem mais de 1000 possibilidades. A pessoa comprou, eu faço. Só que não é simplesmente sair imprimindo, aí se ninguém comprar, o negócio fica parado. Então, é muito importante para quem quer começar a ganhar uma renda extra, procurar entender o que o mercado está precisando. É muito comum a gente começar a vender, por exemplo, vasinho, né? Todo mundo tem mãe ou tia, né? As vizinhas, o pessoal do condomínio, a mulherada da escola, os homens mesmo que gostam ali, que gostam de um vasinho de planta. Você começa a fazer vasinho de planta com todo o perfil aí que você não encontraria em lugar nenhum, é um nicho que normalmente as pessoas gostam. Aí você começa a vender aquilo ali. Porém, como renda é essa? Você está fazendo os seus ali e começa a vender. Então, você agregou essa questão de pesquisar algo que o mercado queira, né? Aí você tem todas as etapas ali de ter o desenho, fatiar, imprimir, dar o acabamento, mais as etapas aqui de entrega e de pós-venda. Então, você fez a pecinha aqui, vendeu pelo Mercado Livre, você vai ter que entender como é que funciona, para você gerar uma etiqueta, levar no correio, postar, né? E aí, quando a pessoa receber, ela tem a opção, né, de direito do consumidor de não gostar, ou quebrou alguma coisa ali no transporte do correio, então você agrega essa atividade também de prestar o suporte depois da venda. E aí, para finalizar, tem as pessoas, é o exemplo da Camila, né? Que é minha esposa, que largou a biomedicina para trabalhar 100% com isso aqui. Tem as pessoas que não querem só mais viver ter isso aqui como renda extra. Para mim, Osmar, isso aqui é uma renda extra, né? Eu ainda trabalho na indústria, né? Para a Camila, não. A Camila já trabalha como empresário. Então, assim, 100% do salário, aquilo que você espera ter no final do mês, ela depende do seu desenvolvimento. Tem muito potencial para isso, tá, pessoal? A gente está falando de 7 a 8 meses aqui, um aumento de salário aí de 3 a 4 vezes, enquanto biomédica ela ganhava, né? Então, faturamento muito bom, muito legal, CNPJ, tudo certinho ali, né? E aí, vamos lá, o que aumentou aqui quando resolveu falar, agora eu vou ser empresário, não é mais renda extra, é assim, eu não tenho mais um salário da indústria. Todo mês eu vou ter o salário que vai surgir daquele negócio que eu montei, tá? E é aqui que você pode chegar, se você quiser, tá, pessoal? Então, quando você trabalha aqui, além de fazer todas as coisas básicas ali das versões anteriores, você também tem a gestão de uma empresa, você vai ter que abrir um CNPJ, né? Tem todas as questões fiscais envolvidas, então tem toda uma burocracia ali para você administrar e a questão financeira ali também para que seja algo rentável. Você vai ter que fazer um trabalho de marketing e prospecção de negócio, ou seja, você não pode esperar que as coisas caiam do céu, porque uma coisa é você querer usar como renda extra, e aí vendeu, não vendeu, não tem problema. Outra coisa é você falar, eu vou viver disso. Então, você começa a ter que estudar questões de marketing, como anunciar em redes sociais, como divulgar o seu produto, etc., né? E começa também, como opcional, a atender solicitações diversas de clientes, né? Então, o cliente ele tem um produto que não faz parte do seu catálogo, mas gostaria de produzir. Você começa a ter ali que avaliar se consegue fazer, se não consegue, passa a cotação e etc. Então, de novo, né? Não é algo, pessoal, que simplesmente você vira as costas e isso começa a te dar dinheiro. Mas o que eu posso falar para vocês é que a realidade é algo muito rentável por conta de tudo que eu justifiquei daqui para trás, né? Mas que exige um trabalho proporcional ao retorno que você queira ter. Custos envolvidos. Aí a gente está chegando, acho que nos 3, 4 últimos slides, tá? Então, quero investir nessa área. Qual que é o meu custo inicial, Osmar? R$ 1.600 a R$ 2.600, você compra uma impressora Ender, ou a Ender 3, ou a Pro, ou a V2, beleza? Filamento de impressão 3D, R$ 110 a R$ 150, você compra de um fornecedor de qualidade, tá? Você pode até achar mais barato, só que aí você começa a entupir o bico, a qualidade não sai boa. Então, filamento com fornecedor de qualidade,
vai até R$ 100 hoje em dia eu compro também, filamentos bons, né? 1 quilo desse filamento, tá? 1 quilo de filamento, pessoal, dá para imprimir muita coisa, dá para imprimir muita coisa. Aí eu faço um paralelo com a impressora convencional. Você compra a tinta ali, ela é cara, né? Mas você imprime 1 milhão de folhas ali, né? É a mesma coisa com filamento, você faz muita coisa, porque as peças são leves, tá? Você pega a peça na mão, você vê que ela é bem leve. E aí vem a pergunta que já fizeram, que eu sabia que tinha um slide e deixei para depois, né? Pô, mas é energia elétrica, porque daqui a pouco eu tenho uma foto aqui da CEO, das máquinas da CEO. Você tem uma máquina aqui, pessoal, que trabalha 24 horas por dia, 7 horas por semana. Essa questão da energia elétrica é o que mais me pergunto. Fala, caramba, Osmar, 200 graus aqui, um negócio aquecido, isso deve gastar igual um ar-condicionado aí, né, na sua conta de luz. E aí, pessoal, o que é curioso? É que a resposta é não. Ela não gasta igual um ar-condicionado, ela gasta igual um ventilador. Então, é um equipamento que ela gasta, em média, tá? Algo em torno de, são 200 watts por hora, algo em torno de 9 centavos por hora. Então, você ficou com a máquina ligada, produzindo por 1 hora contínua, 200 graus aqui, gastou 9 centavos. Você ficou com a máquina 24 horas, 24 vezes 9 centavos, você vai gastar ali 2, 3, 4 reais por dia. Então, quando você fala de composição de custo do seu produto final, pessoal, a energia elétrica é o que menos impacta aqui no custo final do produto, tá? O que mais impacta é isso aqui, ó. É o custo da matéria-prima. É o que, quando você compõe o custo ali, é o que vai fazer com que a peça se torne um pouco caro, porque você paga um pouquinho caro no filamento. E aí, o último item dessa conta, né? É a questão de manutenção. Então, em algum momento, você está falando que é uma máquina, a máquina ela vai precisar passar por um reparo. Até isso é barato. Imagina, você tem uma máquina que custa R$ 1.600, que tem todas as peças, custa R$ 1.600. Em algum momento, o bico por onde passa o filamento, que é isso aqui, ó, ele vai desgastar, você vai precisar trocar. Você vai pagar R$ 25 no Mercado Livre em um kit desse aqui, com 6, 7 bicos. Ah, deu um problema muito grave. Putz, quebrou a extrusora, quebrou uma peça crítica. R$ 80, R$ 90, tá? Quando isso acontece, de novo, como experiência própria, tá? É muito difícil essas máquinas quebrarem, elas são muito confiáveis. Foi um dos motivos que me levou até a empreender, por confiar na máquina. E aí, quando eu tenho que fazer alguma manutenção, eu, Osmar, também é do it yourself, também faça você mesmo. É muito simples fazer a manutenção, e se você não tiver essa confiança, hoje no Instagram você acha pessoas que fazem essa manutenção. São peças baratas e fáceis, né? Aqui eu tenho uma foto aqui da CEO, né? Hoje eu tenho, deixa eu ver, 3, 6, está desatualizado, hoje eu tenho 7 máquinas em operação, e a característica desse negócio é a escalabilidade. Você não precisa começar com muito. Você pode começar com uma máquina só, começa a vender ali e tal. Ah, tá vendendo muito, começou a demorar o prazo, compra a segunda. Ah, aumentou a demanda, tá vendendo muito com 2 máquinas da conta, compra a terceira. E assim por diante. Hoje a minha realidade são 7 máquinas, no fim de semana eu preciso instalar a 8ª, que já está a caixa aqui pronta para abrir, para eu montar, porque por conta do Black Friday, de fato, o mercado tem a sessão, muitas vendas com as 7 contas, eu não vou dar conta do prazo não, então vou precisar abrir a caixinha da 8ª máquina. E aí, não lembro se esse é o último slide, mas se não for o penúltimo, né? Como é que você começa a vender as peças então, né, pessoal? O mais comum é o seguinte, né? Começa como hobby e aí começa a vender para os seus amigos, começa a vender para as pessoas mais próximas, né? É um bom experimento ali, fazer a pecinha que o amigo quer e tal, vende para o vizinho, para o pessoal, né? Eu brinco aqui que o pessoal do condomínio me ama aqui, né? Quando a gente começou aqui, tem um condomínio, né? A mulherada do condomínio aqui, as senhoras, compraram um monte de vasinho para suculentas ali, bem bacana. E aí, com esse início aqui, você começa a pegar os macetes da máquina, como melhorar, como otimizar o seu processo, né? E aí, depois você tem as plataformas de marketplace, que podem te ajudar muito. Então, você começa a anunciar no Mercado Livre, na Shopee, e aí as vendas elas vão aumentando de maneira orgânica, a gente fala, né? É uma plataforma onde você tem circulação de milhares de pessoas todos os dias, o negócio começa a vender para o Brasil inteiro. Hoje eu forneço para a Amazônia, Rio Grande do Sul, a Manaus. Hoje eu tenho um cliente que ele é um shopping, é um quiosque dentro de um shopping no Maranhão, São Luís do Maranhão. Todo mês compra algumas coisinhas ali, um cliente fixo. E aí ele me conheceu comprando a primeira unidade aqui pelo Mercado Livre, gostou, hoje compra direto. E aí, até você chegar, de repente, e falar, não quero vender pela plataforma, porque tem uma taxa envolvida, tal, quero ter minha própria loja ou site próprio, também é uma opção, tá? Hoje eu priorizo isso aqui. A grande questão é o seguinte, pessoal, você tem que desenvolver um método que te traga segurança e a capacidade de atender o cliente final. Segurança é o seguinte, você sabe que aquilo ali você vai conseguir entregar e tá tranquilo de que é um produto que a pessoa vai gostar e que se paga, né? Então, essa é a ideia. Aqui alguns cases de sucesso, a empresa Casa Z, né?
começaram vendendo esses vasinhos aqui, deu muito certo. O produto deles, naturalmente, sem eles fazerem nada, foi parar dentro do Big Brother Brasil, nas edições 2020 e 2021. O pessoal bombou, porque aí todo mundo viu, pô, o que é aquilo ali? Da onde veio aquele vasinho? Hoje em dia eles têm 36 impressoras que trabalham, né? Lembrando, eu tenho 7 impressoras, tem 36 impressoras. De novo, essas impressoras trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, não param nunca, tá? E um outro exemplo, deixa eu ver aqui, Marcos. Agora sim, Marcos, estou acabando, tá? Aqui um vídeo da CEO que a gente apresentou, é o outro case de sucesso que eu queria destacar, vamos ver ele rapidinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila e esse é o Osmar e nós somos os fundadores da CEO. É isso mesmo, pessoal. A impressão 3D já é uma realidade. Se você está à procura de inovação, qualidade e preço justo, visite nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Esse vídeo a gente apresentou na Mega Live, maior evento de impressão 3D da América Latina, aconteceu no último dia 15, nós estivemos presentes lá. E aí eu encerro, pessoal, convidando, fazendo aqui uma propaganda básica, tá, Marcos? Usando esse QR Code aqui, ou pesquisando no Instagram, CEO 3D Print. Sei que você segue a gente lá, né, Marcos? Pelo que você comentou aí. A ESB também. Legal, lá você vai conseguir entender as possibilidades, né? Lá vai ter milhares de publicações e coisas que a gente faz no dia a dia aqui, viabilizando o uso dessa tecnologia no dia a dia. Vou ficar muito feliz se vocês nos seguirem, que a evolução é a maior arte do ser humano, né? Fica aqui a imagem da evolução, aqui o pessoal, o ser humano sendo impresso, né? Não é mais futuro, o futuro é agora. E aí eu termino aqui, né? O futuro é agora. Para quem é ex-aluno do Senai, aí sim, ou aluno atual, termina aqui com o famoso caminhãozinho betoneiro do Senai parcialmente impresso, caminhão que eu imprimi para dar aula na pós-graduação. Então, o Alexandre, eu acho que está na live ainda, a gente deu aula, simulações de Lean, Indus 4.0, montando esse camarada que é um ícone do Senai. Tá bom? Pessoal, foi muita informação, eu termino por aqui, espero ter agregado um pouco de conteúdo e a gente tem alguns minutos ainda para perguntas, né, Marcos? Temos várias perguntas aqui, Osmar, vamos lá. Começando lá atrás, a pergunta do Armando. Cadê? Armando. Vamos lá. Cadê? Opa, peraí que o chat tá bombando aqui, meu. Marco, enquanto você está procurando aí, eu posso só Claro, dar uma palavra? por favor. Só agradecer, Osmar, a disponibilidade, mas agradecer também a Camila por ter liberado as suas horas aí. Isso é exatamente. Tem que sempre... Ela está ouvindo pertinho aqui, Alexandre. Obrigado. Então, valeu, Camila. E assim, dizer que o Osmar, ele é ex-aluno do Senai, né? Não só do Senai Suíço, mas também do Senai de Jandira, né? Então, é oriundo aí de mais de humanidade. E também é um grande parceiro nosso, né? Tá sempre junto com a gente. Ele se disponibilizou aí para estar fazendo essa live, tem bastante aluno aí da escola assistindo, e é interessante você ver, assim, que é todo o conhecimento técnico que você adquiriu tanto no Senai quanto na indústria, e você acabou aplicando tudo isso para empreender de uma forma criativa, né? Desenvolvendo produtos que talvez não sejam tão industriais, embora você também tenha produtos indústria, mas mostrar, assim, que a questão de empreender, às vezes, ela está mais voltada à questão de ser criativo, né? Achar um negócio onde você consiga se destacar, onde você consiga se inserir e, efetivamente, se dedicar, né? Acho que, mais do que tudo, ter dedicação nisso, né? Que, acho que é importante também você deixar claro, né, Osmar, que nada começou do zero, né? Tudo teve uma construção aí que foi bastante trabalhosa, né?
Sem dúvida, Mas cara. obrigado. Essa imagem aqui, ela traduz tudo, tá? Obrigado pelas palavras, Alexandre. Prazer é meu estar com vocês aqui, tá? Quando me perguntam o que é mais difícil nesse ramo, pessoal, é exatamente o que o Alexandre falou, é criatividade, tá? Então, quando a gente começou a vender, ainda como renda essa, a gente vendia os vasinhos de planta que vendeu para o condomínio inteiro. Chegou uma hora que todo mundo tinha comprado. E aí? Se eu tivesse dependendo daquele vasinho, eu estaria vendendo, ainda vendo dele, tá? 1 por mês, 2 por mês, né? O suporte da Alexa do Round 6 que está aqui, eu vendo 5 por dia, né? Chega no final do mês, eu vendi 5 vezes 30, eu vendi um pouco mais de 100 unidades desse aqui, né? Mas a série vai acabar, daqui a pouco é outra história, né? Então você tem que estar sempre se reinventando e usando a criatividade. Tá perfeito. Aproveitando o link do Alexandre Vieira, nunca foi sorte, sempre foi Senai, né? Exato, exatamente, é isso aí. Ajuda muito nessas horas. Osmar, vamos começar com as perguntas aqui. A pergunta do Armando. Se não existe, assim, como você disse, as impressoras não param, né? Você vai dormir e deixa as impressoras trabalhando. Sim. Existe algum risco de deixá-las trabalhando enquanto você vai dormir, a Camila vai dormir? Já teve algum problema desse tipo? Ótimo, essas impressoras, é óbvio, né? O equipamento ele está sujeito a falha, mas ela tem um Poka-Yoke, ela tem um dispositivo de segurança onde ela para sozinha em caso, por exemplo, de um superaquecimento, tá? Então, já aconteceu sim, por algum motivo, um fiozinho que desencapou ali com a própria movimentação da máquina, o fio desencapou e aí começou a aumentar a temperatura. A própria máquina, ela gera esse bloqueio de segurança e ela para, tá? Então, enfim, é algo que o fabricante pensa e desenvolve algo para evitar, tá? Mas, pessoal, só reforçando que isso não é... Eu não estou exagerando, tá? É pouco mais de 1 ano com essas máquinas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O único momento que ela para é a hora de trocar o filamento. É um negócio absurdo. Muito legal. O software que você utiliza para o programa de impressão também consegue apurar o custo da impressão da peça? Consegue. Normalmente eu faço com uma planilhinha de Excel, porque eu acho mais simples, tá? Mas o software, a hora que você simula, ele te fala o tempo da impressão e a quantidade de material. Se você entrar nas configurações do software, você consegue colocar quanto custa a sua energia elétrica, que é os 9 centavos ali em média, você coloca isso manualmente, e quanto você está pagando no quilo de filamento, R$100, 150, aí ele faz a proporção e te fala, olha, ele usa isso como custo básico, tá? Filamento e energia elétrica são os principais, você está gastando tanto, né? Sim. Então, ele te dá o custo geral. O que você vai ter que adicionar aí? A embalagem que você usa para postar, a tinta que você usa para imprimir na impressora 3D, a etiqueta para postar nos correios, etc. Mas ele tem essa função, sim. Maravilha. Pergunta agora do Edmar. Edmar de Oliveira. Você colocou para imprimir um protótipo, não deu certo. Esse material é reciclável? Como é que funciona isso? Para a gente ainda não, tá? Para a gente ainda não. Esse material, infelizmente, a gente acaba perdendo ele, tá? Então, pode acontecer, você está imprimindo, você tem uma questão com a configuração da máquina, que é o nivelamento da mesa. Você nivela ali com a mão mesmo, é muito simples, mas você vacilou, estava desnivelado, começou, o que acontece é que uma hora a peça ou descola da mesa, ou ela fica com algum defeito e tal. Hoje, como empreendedor eu vou dizer que é uma média escala, tá? Porque a gente está com um problema positivo aqui, que a gente se cadastrou como MEI e o faturamento já ultrapassou o limite do MEI, tá? Então, vamos falar de média escala, tá? Vamos falar de média escala, e assim, hoje, para o nosso ambiente, o que eu vejo aí nas empresas que eu acompanho, infelizmente, a gente descarta. Porém, é algo que é difícil acontecer, tá, cara? A taxa de perda aqui ela é bem baixa. Você acaba perdendo um pouco mais quando você está aprendendo, o que é natural, tem uma curva de aprendizagem, aí é fácil você pegar o macete do equipamento. Legal. Uma pergunta agora do Reginaldo Cardoso. Se você já pensou em oferecer algum tipo de franquia? Franquia? Olha, essa pergunta ela é muito recorrente, mas o que eu costumo falar? Não precisa da franquia, tá? Hoje, como CEO, eu fechei parceria com a Creality. Então, o fabricante da máquina é meu parceiro. Então, hoje eu vendo as impressoras, além de produzir os itens, eu vendo as impressoras. Por isso que eu falei que eu tenho uma máquina aqui pronta para abrir. Aumentou minha demanda, eu tenho ela também, né? Então, vamos dizer assim, a barreira de entrada, que é a expressão que você usa aí no empreendedorismo, ela é baixa. Você vai comprar uma impressora aqui comigo, por exemplo,
você vai assistir alguns vídeos no YouTube que eu vou recomendar e você vai começar a produzir os seus itens, né? É lógico, né? Como franquia, o que eu poderia fazer? Todo esse trabalho criativo que o Alexandre mencionou, que eu já tive de desenvolver os modelos, aí eu poderia já fornecer para a pessoa replicar e eu cobrar os meus direitos autorais, né? Por enquanto ainda não, mas daria para fazer de repente. Legal. Uma pergunta do Alex Anacleto, se você... bom, você já citou alguns vídeos do YouTube, né, para o processo de impressão, mas se você fez algum curso específico de impressão 3D. Olha, eu fiz o curso com a Stratasys, isso na indústria, né? Fabricante dessa máquina aqui, porque quando eu comecei a trabalhar na indústria com isso, né? Aí a gente teve o fabricante lá que nos treinou. Então eu tive essa vantagem, né? Ah, mas eu não estou na indústria e quero começar. A Camila biomédica, né? Não quer nem mexer com esse tipo de máquina. Com o YouTube você se vira muito bem. Ah, Osmar, mas eu não queria o YouTube, eu queria curso. Recomendo a 3D Print Academy, tá? Hoje eu acho que é o curso mais recomendado, 3D Print Academy. É um curso do Oswaldo Salzano, ex-aluno da FEI, tem mestrado também, especialista nessa área. Posta várias coisas, é um influencer digital hoje em dia. Então, ele tem um curso com várias horas também, certificação, você pode buscar isso, que existe sim no mercado. Maravilha. O Anderson Vieira aqui mandou dizendo que comprou um Bulldog quando você começou. Aí, ó, teus primeiros clientes aqui também, falando aqui. Ah, legal, Anderson. Vulgo Dedé. O Vitor Sampaio. Isso muito legal, porque ele tem o Bulldog. Aí, ó que legal. Fala, pô, mas se eu eternizar o meu animal de estimação, consegue fazer. Aqui uma mensagem do Vitor Sampaio, também trabalhou na MWM, ele é ex-aluno do Senai Suíço de 2010. Hoje ela é projetista em uma grande empresa de estruturas metálicas. Quanto à questão do MEI, que é geralmente o meio mais fácil para se formalizar, se eu emito a nota fiscal de venda, mesmo sendo recolhido de forma única mensal, ainda assim pago os tributos por nota emitida? É uma pergunta dele. Outra questão é sobre tributação ainda. Qual o NCM normalmente é utilizado para produtos feitos por meio de impressão 3D? Ótimo. O MEI é um negócio muito bacana mesmo, tá? O que a gente paga? Eu pago R$60 por mês, que é o que a legislação exige, tá? Então, todo mês tem um boletim ali que eu preciso pagar. Posso emitir quantas notas eu precisar, então não é um pagamento por nota emitida, é um pagamento pela venda, né? Só que qual é o problema do MEI? Quando você atinge um faturamento bruto de R$80 mil por ano, né? De novo, é microempreendedor, então atingiu esse valor, você não consegue, né? Você pode ter problema, então você já começa a ter que se expor a outros regimes aí, e aí começa a pagar mais impostos, né? O NCM eu não lembro o número de cabeça, nunca decorei, tá? Mas existe um NCM para máquinas em geral aqui, um 86 qualquer coisa, para os equipamentos, e existem vários NCMs associados a produtos plásticos, produtos de injeção, etc. Você consegue colocar os itens da impressão 3D com esses NCMs que eles fluem numa boa. A Gabriela Lemos, falando aqui que já fez o curso do Oswaldo Salzano, o Carlito Fernandes também. Legal. O pessoal da Glab Maker aqui também presente. O legal do Oswaldo Salzano, né? Não conheço ele, tá? Mas é que ele é bem realista, né? Uma vez eu procurei, eu falei, Oswaldo, eu quero fazer um curso com você. Ele acessou meu Instagram e falou, cara, pelo que você faz aí, não precisa, tá bacana, né? Então, ele é bem bacana nesse ponto. Maravilha. Não sei se alguém tem mais pergunta. Eu acho que, inclusive, Osmar, você puder... qual a margem de lucro? Pergunta do Ricardo Almeida. Essa é bem pessoal, né? Mas cada um tem o seu fator de venda, né? Cada um tem o seu, cara. Cada um tem o seu. Eu posso falar para vocês, não vou falar qual aqui, senão não vou querer comprar de mim, né? Eu posso falar para vocês que tem peça que eu gasto R$8 para fazer, vendo por 120. Você tem conta aí de lucro. Você não vai ter nunca isso aí, né? Tem peças que eu faço por R$50 e vendo por 90, né? Então, o que você falou é perfeito e tem alguns cursos que falam isso, né? Eu me coloco muito no lugar do usuário final. Eu olho para a peça, olho para a funcionalidade, eu faço o estudo de mercado, lanço lá no mercado. Primeiro eu olho, eu falei, eu pagaria isso? É justo? Tem alguma coisa semelhante no mercado que apresenta a mesma funcionalidade para eu usar como referência? Primeiro eu busco as referências. Aí eu tento ajustar os preços. Às vezes eu percebo que eu lancei, a saída foi baixa, minha margem de lucro estava alta, eu diminuo para aumentar. Às vezes acontece o contrário. Eu coloco, o negócio está vendendo tanto que eu estou sem capacidade. Você aumenta um pouco o preço e vê que está vendendo ainda, né? Então você vai ajustando, mas é muito variável, não dá para falar. Não, sim, aí é o que você falou, realmente entender o mercado.
Você pode interromper Compartilhamento. Compartilhamento. Ah, Galera, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aí Não sei se alguém quer mais falar mais alguma coisa. Galera, turma. João, quer comentar alguma coisa? Eu sou da área também de impressão 3D, né? E eu acho que sempre que a pessoa for uma dica aí, né, para quem for empreender, ela tem que verificar qual que vai ser seu nicho, né? Como o Osmar falou, às vezes a pessoa começa, né, vendendo aí para os seus vizinhos, para os seus amigos, tal, na expectativa que um dia vai começar a vender para a indústria. Mas para ele saber se um dia ele vai vender protótipos para a indústria, ele saber se ele tem relacionamento com o pessoal de indústria, né? Ele precisa, a pessoa precisa ver qual é a sua rede de contatos para saber o tipo de mercado. Então, essa margem de lucro, por exemplo, que o pessoal citou, numa peça decorativa, essa margem ela tem um valor X, né? Quando você vende um protótipo na indústria, o valor é muito mais alto, porque o valor da importância, né, que um protótipo tem para a indústria, você pode colocar um valor muito mais alto naquilo. E, obviamente, quando você vai fornecer para a indústria, a exigência de padrão de qualidade no requisito medida, resistência e característica, outras propriedades, você é diferente daquele de uma pessoa que compra um vaso, né? Então, é importante realmente a pessoa ela observar bem o nicho que ela vai atuar. Isso vai afetar o material, vai afetar o tipo de impressora, vai ter uma série de coisas que vão ser afetadas conforme o objetivo da pessoa. Mas a pessoa, ela tem que ter a realidade dela de onde que ela vai poder atuar. Maravilha. É isso aí. Perfeito. Mais uma pergunta, pessoal? Todo mundo agradecendo. Então, aproveitar de novo, né, pedindo para acessem o site da ESB, o aesb.org.br, conheçam lá nossas ações, ajudem-nos a lhes ajudar com nossas ações, né, contribuindo conosco. Próxima palestra no dia 7/12, terça-feira que vem, como ter mais realizações pessoais em 2022, com a Rosana Viegas. Aguardamos a todos aí pela presença. Vamos mandar um mailing na sequência, né, João? Amanhã a gente já está disparando aí, o João Macluf, que é o nosso diretor de TI lá da ESB. E obrigado a todos e aguardamos até a próxima. Só mais um minutinho, Osmar. Coloca o teu site, teu Instagram no chat para ficar mais fácil o pessoal te acompanhar. Ótimo, perfeito. E aí a pessoa depois copiem aí para seguir o Osmar. Isso aí. www.co3dprint.com.br e o Instagram co3dprint. Beleza. Mais uma vez agradeço a liberação da chefa pelo nosso palestrante. Eu também agradeço por agradecê-la. Vera, obrigado pela indicação aí. E, de novo, a ESB está à disposição de todos aí. Por favor, quem tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail no contato@esb.org.br. De novo, contamos com a ajuda e participação de todos, tá bom, gente? Obrigado a todos aí, né, por ter até agora nos acompanhado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Só mandar um agradecimento em especial aí para o meu amigo Tulhão aí, que está sempre nas nossas palestras. Isso, o pessoal da ESB aí, o Gustavo, né? Fernando Freidson, a Gabi, o pessoal todo da ESB que enriquece ainda mais a palestra. Alexandre Vieira, o diretor Sidney lá do Ari Torres também participou. Sensacional, muito obrigado aí pelo apoio. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Tá bom, gente? Então, valeu e até a próxima. O Lelis também está aí. Lelis também está aqui, eu nem vi, mas eu agradeci ele logo no comecinho, hein? Fala, professor Sidney, maravilha. Obrigado a todos mesmo, foi uma bela palestra, Osmar. Parabéns aí, muito obrigado, viu? Obrigado. Forte abraço, pessoal. Boa noite. Grande abraço. Até mais. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.